Olá, muito bom dia, meus caros amigos, meus caros alunos. Este vídeo é o primeiro de uma série que eu vou gravar sobre o tema dosimetria da pena. Um tema sempre interessante, né? Porque desperta muito a curiosidade, a atenção dos alunos do, do direito penal. Então aqui nós vamos inaugurar uma série de vídeos acerca da forma, da metodologia que um juiz de direito, que um tribunal devem seguir para aplicar a pena do réu quando entenderem que se trata de hipótese, de caso de condenação. Tá? Então esse é o primeiro vídeo da série em que eu vou tratar a parte introdutória, vou conversar sobre alguns conceitos básicos com os amigos e os alunos e também sobre alguns princípios e critérios gerais relacionados à dosimetria que vão ser importantes depois para a sequência dos demais vídeos. Então, o primeiro tópico aqui que eu trato neste vídeo relacionado à dosimetria da pena, o vídeo número 01, relacionado à dosimetria da pena, destinado à introdução. Esse primeiro tópico eu quero falar um pouquinho sobre a noção de pena quanto ao momento em que ela aparece. E aqui eu costumo dividir essa noção básica em três momentos. Eu falo em pena cominada ou cominação, pena aplicada ou aplicação e pena executada ou execução. A cominação da pena, a pena chamada cominada, é aquela pena prevista na norma penal incriminadora, no seu preceito penal secundário. O legislador ele costuma prever um mínimo e um máximo de pena cominada, estabelecendo ali uma quantificação de tanto a tanto de detenção, de tanto a tanto de reclusão, por exemplo. Então, essa pena que tem um mínimo e um máximo combinado e que aparece naquela parte da norma incriminadora que nós chamamos de preceito penal secundário, que é onde aparece a pena, essa pena nós vamos conceitualmente denominá-la como pena cominada ou simplesmente cominação. O segundo conceito relacionado ao momento da pena é a pena aplicada, que é a pena que é concretizada, meus amigos, na decisão penal condenatória. Seja essa decisão condenatória uma sentença em primeiro grau ou um acórdão em órgão colegiado de segundo grau, de terceiro ou até de quarto grau. Então, a aplicação da pena ocorre, né? A pena aplicada, ela vai ocorrer, ela é aquela pena que aparece na decisão condenatória e que vai ser exatamente o objeto do nosso estudo ao longo destes vídeos acerca de dosimetria da pena, ou seja, nós vamos aprender aqui uma série de aspectos metodológicos relacionados ao chamado sistema trifásico, que é o que deve ser seguido, né, pelo órgão julgador para calcular, para aplicar e calcular e aplicar a pena respectiva, né, a cada crime que tenha dado ensejo aí à condenação do agente. Então, cominação, aplicação e, por fim, o terceiro conceito relacionado ao momento, que é a pena executada ou a execução, que é aquela pena que deva ser de fato cumprida pelo agente depois de condenado. Então, em princípio, após o trânsito em julgado da condenação, né,
ou, quando for o caso, para aqueles que entendem que é possível a execução provisória da pena já a partir da decisão de condenação passada por um órgão de segundo grau, né? Uma discussão que tem sido bastante inflamada no Brasil todo nos últimos tempos. Então, a partir dessa decisão de segundo grau. Mas, de qualquer forma, provisória ou definitivamente executada, o conceito de execução ou de pena executada é aquela pena que deva, de fato, ser cumprida pelo agente, ou após o trânsito em julgado, ou pelo menos após uma decisão de segundo grau condenatória, neste caso, então, dando ensejo ao que nós chamamos de execução provisória da pena. Então, quanto ao momento, recapitulando, nós podemos falar em pena cominada na lei, pena aplicada na decisão condenatória e pena executada, execução definitiva após o trânsito em julgado da condenação ou execução provisória já após a decisão de segundo grau que confirme a condenação ou que condene originalmente, reformando uma decisão de primeiro grau absolutória. Dentro do contexto, então, de aplicação da pena, que é aquela pena que vai, então, aparecer na decisão condenatória, que vai ser aplicada na decisão condenatória, nós temos obrigatoriamente que falar em dosimetria. Dosimetria, conceitualmente falando, meus amigos, é o cálculo da pena que o julgador, que o órgão julgador, quer dizer, o juiz ou o tribunal, conforme o caso, é o cálculo que esse órgão julgador deve fazer para chegar a um determinado montante de pena aplicada concretamente, seja a um determinado crime, ou seja a um grupo de crimes, quando esses crimes aparecem praticados na forma de concurso, né? Então, a dosimetria envolve exatamente este cálculo que o órgão julgador deve fazer, né? É um cálculo matemático, um cálculo aritmético, seguindo uma metodologia determinada pelo Código Penal, que a gente chama de sistema trifásico, e que, então, a partir do cumprimento de cada uma destas fases do sistema trifásico e ali agregando determinados quantitativos, agregando ou retirando determinados quantitativos relacionados a cada qual destas fases, ao final nós chegaremos então a um total de pena aplicado. Então a dosimetria, o que nós entendemos por dosimetria, é este cálculo da pena feito pelo órgão julgador que tenha chegado à conclusão que aquele réu, naquelas circunstâncias, deva ser condenado. O Brasil, no modelo, a ordem jurídico-penal brasileira, então adota o que nós chamamos de sistema trifásico para o cálculo dosimétrico da pena. E isso está determinado pelo artigo 68 caput do Código Penal, quando ali nós encontramos a determinação que sejam seguidas 3 fases, 3 etapas de cálculo, para nós chegarmos ao final dessas 3 etapas à pena aplicada ao réu condenado. Essas 3 fases, então, como eu disse, elas estão regradas pelo artigo 68 do Código Penal no seu caput. A primeira fase vai levar em consideração, a primeira fase da dosimetria, vai levar em consideração as chamadas circunstâncias judiciais que estão relacionadas lá no artigo 59 do Código. E quando nós concluímos a primeira fase, o que nós obtemos é a chamada pena base. Então, primeira fase, para obter a pena base,
o juiz irá levar em consideração as chamadas circunstâncias judiciais, que são, na verdade, 8 variáveis relacionadas no artigo 59 do Código Penal. Que variáveis são essas? É claro que depois, nos vídeos subsequentes, relacionados à dosimetria, a gente vai fazer uma dissecação, uma análise bem mais detalhada, bem mais aprofundada sobre cada uma dessas variáveis, da primeira, da segunda e da terceira fase. Aqui neste primeiro vídeo introdutório, é apenas um planteamento básico da ideia para que os amigos, que os alunos possam entender como essa dinâmica relacionada à dosimetria funciona. Depois, tudo isso será devidamente aprofundado, detalhado nos vídeos subsequentes em relação a cada qual das fases da dosimetria, a cada qual das fases do sistema trifásico. Então, na primeira fase, como eu dizia, o juiz leva em consideração para obter a pena base, chama-se pena base, a pena calculada na primeira fase da dosimetria. Então, para calcular a pena base, o juiz leva em consideração as chamadas circunstâncias judiciais do artigo 59. São 8 circunstâncias ali relacionadas. Então, são a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos que levaram o agente à prática do crime, as circunstâncias gerais em que o crime foi cometido, as consequências do crime e ainda o comportamento da vítima em relação ao crime, isto é, se ela deu alguma contribuição para que o crime fosse cometido contra si, e se deu essa contribuição, qual terá sido e que dimensão, qual a extensão dessa contribuição. Então, estas 8 circunstâncias, todas enumeradas, relacionadas no artigo 59, são as circunstâncias, são aquelas variáveis que o juiz deve levar em consideração para calcular a pena base. Ou seja, para obter ali uma pena na primeira fase, a pena base na primeira fase da dosimetria. Na segunda fase da dosimetria, o juiz calcula aquilo que nós chamamos de pena provisória. Pena base na primeira fase, pena provisória na segunda. E, para tanto, ele utiliza aquilo que nós chamamos de circunstâncias legais, sejam elas agravantes, sejam elas atenuantes. Vai produzir os acréscimos decorrentes das circunstâncias agravantes e vai também produzir os decréscimos decorrentes das circunstâncias atenuantes. Isso na segunda fase. Quando nós falamos em agravantes e atenuantes genéricas, elas estão, as agravantes, no artigo 61 e no artigo 62 do Código Penal. E as atenuantes genéricas, nós vamos tê-las no artigo 65 e também no 66 do Código Penal, ali, as menções a elas. Mas, além das genéricas, nós podemos, especialmente na legislação extravagante, ainda termos atenuantes e agravantes que são específicas, às vezes, de um crime e, às vezes, de um grupo de crimes determinado. Isso a gente vai, como eu disse, analisar de forma mais detalhada quando tivermos aí os nossos vídeos relacionados à segunda fase da dosimetria. Então, primeira fase, pena base, circunstâncias judiciais do artigo 59. Segunda fase, pena provisória, circunstâncias legais, agravantes e atenuantes. E a terceira fase da dosimetria, que é quando o juiz apura, então, aquilo que nós chamamos de pena definitiva, ele vai utilizar as chamadas causas de aumento e causas de diminuição.
Causas de aumento, a gente tradicionalmente também chama, e é uma nomenclatura que particularmente eu gosto mais, de majorantes. E causas de diminuição, utilizamos a nomenclatura minorantes. Então, na terceira fase da dosimetria, quando o juiz então calcula aquilo que nós chamamos de pena definitiva, ele vai utilizar os aumentos em face da presença de majorantes e as diminuições em razão também da presença de causas minorantes. Tá? A gente vai identificar essas causas na ordem jurídica porque as majorantes ou elas vão aparecer mencionadas pelo legislador com um acréscimo em forma de fração, expressado em forma de fração, ou de multiplicador. Então, o legislador, por exemplo, diz: aumenta-se a pena de 1/3, aumenta-se pena da metade, aumenta-se a pena de 2/3, ou aplica-se a pena em dobro, aplica-se a pena em triplo. Então, nestas hipóteses, nós teremos majorantes, com impacto, com efeito na terceira fase da dosimetria. E as diminuições a mesma coisa, só que as diminuições não aparecem em forma de multiplicador, porque senão nós iríamos gerar uma pena negativa, né? Já pensou, tivéssemos na última fase que diminuir a pena em dobro, em triplo não daria, porque nós negativaríamos a pena. Então, nas minorantes, nós só temos as diminuições expressadas em forma de fração. Diminui-se 1/3, diminui-se 2/3, diminui-se metade, etc. Então, toda vez que aparecer uma expressão em forma de fração ou multiplicador, nós já sabemos que esta circunstância será utilizada pelo juiz na terceira fase da dosimetria, que é quando ele calcula, então, como eu disse, a pena definitiva. Essas expressões para mais nós chamamos majorantes e para menos minorantes. Então, recapitulando esses conceitos do sistema trifásico, primeira fase, pena base, utiliza-se circunstâncias judiciais do artigo 59, aquelas 8 circunstâncias lá relacionadas. Segunda fase da dosimetria, calcula-se a pena provisória e leva-se em consideração as circunstâncias legais, agravantes e atenuantes. E terceira fase da dosimetria, para o cálculo da pena definitiva, leva-se em consideração as causas de aumento e de diminuição. Causas de aumento nós temos as majorantes e causas de diminuição nós temos as minorantes. Como eu disse, e repito mais uma vez, tudo será melhor detalhado daí em cada qual dos vídeos relacionados depois às 3 fases, que serão vídeos que serão gravados e postados na sequência. Agora eu falo, meus amigos, ainda a título de introdução, sobre alguns princípios e critérios muito importantes que são utilizados pelo órgão julgador, que devem ser utilizados pelo órgão julgador para a dosimetria da pena, para o cálculo dosimétrico. Alguns dos princípios já são bastante conhecidos, mas outros ainda precisam de princípios e critérios, né, já são bastante conhecidos, mas alguns outros ainda precisam de um esclarecimento mais aprofundado. Então vamos lá, eu enumerei aqui, só para nossa orientação, 8 princípios e critérios sobre os quais eu vou falar nessa parte do vídeo. O primeiro dos princípios é o princípio da legalidade, que já é conhecido de todos, né? Então, as variáveis que devem ser consideradas nas 3 fases da dosimetria, pena base na primeira fase, pena provisória na segunda e pena definitiva na terceira fase, essas variáveis, elas devem ser variáveis determinadas por lei, devem estar previstas em lei, né? Quando for o caso de analogia, de uso de analogia, só se essa analogia, como nós já sabemos de outras partes da matéria,
ela só é possível se for uma analogia que venha a beneficiar o réu, né? Por exemplo, eu tenho lá uma hipótese de agravamento de pena quando o crime ele é praticado contra cônjuge. Mas o código não fala em companheiro ou companheira, que é a situação da pessoa que vive em união estável. Então, para agravar a pena, eu não vou poder equiparar companheiro ou companheira a cônjuge, porque eu estaria fazendo uma analogia contra o réu. Mas, por exemplo, para trazer um benefício para o réu, utilizar, por exemplo, uma escusa absolutória lá do artigo 181, inciso 1, né, quando o crime patrimonial sem violência ou grave ameaça ele é cometido contra cônjuge, aí neste caso eu posso utilizar a palavra companheiro, a expressão companheiro, de uma forma análoga à de cônjuge. Por quê? Porque eu estaria, neste caso, fazendo um benefício para o réu na medida em que eu isento o réu de pena, uma isenção que em princípio seria para o cônjuge, mas que também eu estendo pela analogia também para o companheiro. Então a mesma coisa o raciocínio aqui. Eu posso, as circunstâncias que eu devo utilizar, elas devem estar previstas em lei, né? E se for para usar alguma circunstância por analogia, só se esta analogia vier de alguma maneira em benefício do réu, jamais para prejudicá-lo. Isso é o princípio da legalidade, o primeiro dos tópicos relacionados a princípios e critérios que eu estou tratando neste vídeo. Depois nós temos o princípio da cominação, ou seja, o juiz, na hora de fazer o cálculo da pena, isso é uma decorrência do próprio princípio da legalidade, ele deve ater-se, né, às penas cominadas a cada crime. E esses limites, a pena cominada, como nós já vimos, é aquela pena que é determinada no preceito secundário da lei. Da lei incriminadora, da norma incriminadora, de tanto a tanto, o mínimo e o máximo. Essa é a pena cominada, conforme nós já falamos um pouco antes neste mesmo vídeo. Então, esses limites mínimo e máximo da cominação, eles devem ser obedecidos na primeira e na segunda fase da dosimetria. Tá? Na terceira fase da dosimetria, eles podem ser rompidos, ou seja, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, o juiz não pode trazer a pena a menos que o mínimo, nem elevar a pena além do máximo cominado previsto. Porém, na terceira fase da dosimetria, isso é possível, que o juiz obtenha como pena definitiva uma pena menor do que o mínimo, ou também que obtenha uma pena definitiva, uma pena maior do que o máximo. Na terceira fase da dosimetria, e tão somente nela, é que os limites da cominação podem ser rompidos. As razões para isso a gente vai ver oportunamente quando tratarmos de cada uma das fases, tá, pessoal? Mas então o princípio da cominação, ele deve ser obedecido, não fixar a pena aquém do mínimo nem além do máximo na primeira e na segunda fase da dosimetria, sendo que na terceira esses limites podem ser, então, como eu disse, rompidos. A pena pode ser, na pena definitiva, nós podemos obter um valor menor do que o mínimo ou mesmo maior do que o máximo. O terceiro princípio que eu quero tratar nesta parte do vídeo é o princípio da individualização da pena, que está previsto no inciso 46 do artigo 5º da Constituição, né? Cada réu deve ter a pena individualizada em relação a si. E mesmo que haja um crime praticado na forma de concurso de agentes, ainda assim a pena não pode ser calculada em conjunto. Cada réu tem que ter as variáveis relacionadas à dosimetria
analisadas em relação a si. Porque pode acontecer de, embora em concurso de agentes, réus tendo praticado o mesmo crime, e é frequente, é normal até que isso aconteça, na dosimetria da pena, na análise desta correlação de cada uma das variáveis dosimétricas com a pessoa do réu, na hora de individualizar a pena, esses réus acabam tendo penas diferentes justamente em função da forma como cada qual destas variáveis, dessas circunstâncias, se projetam em relação a si. Então, o item 3 aqui, né, o princípio da individualização, ele prevê exatamente isso, que cada réu tem que ter a sua pena individualizada. O cálculo da sua pena é feito de forma individualizada, compulsando-se cada qual das variáveis presentes em relação à pessoa daquele réu especificamente. Por exemplo, 2 réus podem praticar um crime em conjunto, sendo um deles reincidente e o outro não. Então, a agravante da reincidência, lá do artigo 61, inciso 1, ela vai incidir apenas em relação àquele que é reincidente, em relação ao outro não. Então, essa é um exemplo de como é importante essa questão da individualização, porque as variáveis elas podem se comportar de maneira diferente em relação aos réus, mesmo que eles, na prática do crime, tenham agido em concurso de agentes. O quarto item aqui dos princípios que eu quero tratar é o princípio previsto expressamente no artigo 59 do Código Penal, chamado princípio da necessidade e suficiência, e que é um princípio, na verdade, que guarda relação com o princípio da proporcionalidade, que é um princípio consagrado implicitamente em vários elementos da ordem constitucional. Então, o princípio da necessidade e suficiência, ele significa que a pena ela deve ser dosada, ela deve ser calculada em quantidade necessária e suficiente para 2 coisas. Primeiro, segundo o artigo 59, para a reprovação do crime, de forma então a demonstrar, como um elemento de reprovação, que aquele comportamento, que aquela conduta, que aquele tipo de fato não pode ser admitido. E aí nós teríamos uma relação direta com aquela finalidade retributiva da pena, né? E ao mesmo tempo também que essa quantidade necessária e suficiente o seja também para a prevenção de crimes novos, para prevenir então que aquele tipo de comportamento ele não venha a se repetir, que não ocorram fatos semelhantes. E aí nós teríamos nesse contexto a chamada finalidade preventiva da pena. Então, o princípio da necessidade suficiente, em última análise, diz que a pena ela deve ser dosada, ela deve ser calculada, de forma que seja necessária e suficiente, tanto para reprovar aquele crime que foi praticado, quanto para prevenir que comportamentos, que condutas semelhantes venham a se repetir, reproduzindo aí, então refletindo aí as chamadas finalidades retributiva na reprovação e preventiva na prevenção, tudo dentro de um parâmetro calcado na ideia de proporcionalidade, conforme eu disse. Depois, o item 5, né, eu coloco como princípio da vedação de duplo efeito, também conhecido como princípio da vedação de dupla valoração, ou ainda pela expressão latina ne bis in idem, ou seja, para o cálculo dosimétrico da pena, cada circunstância de fato, ela só pode produzir efeito uma única vez. Seja isso para beneficiar ou para prejudicar o réu, não importa. Cada circunstância de fato a ser valorada,
ela só pode produzir efeito uma única vez. Então, se ela for utilizada para uma determinada finalidade, para a produção de um determinado efeito no cálculo da pena, ela não poderá ser utilizada para outro. Essa é a ideia contida no princípio da vedação de duplo efeito, no princípio ne bis in idem, ou seja, não se produz duplicidade de valoração, duplicidade de efeito a partir da mesma circunstância. E aí eu coloco aqui um exemplo para que todos compreendam bem isso. Imaginem que um homicídio tenha sido cometido por motivo fútil. Então, um motivo fútil, ele é previsto no homicídio como qualificadora do crime, lá no parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 121, e ao mesmo tempo, lá no artigo 61, o motivo fútil também ele é previsto como circunstância agravante. Ora, se eu vou utilizar então este motivo fútil, o sujeito matou o outro porque aquele que morreu tinha chamado o que matou de feio. O que foi chamado de feio não gostou e deu um tiro em quem ele chamou de feio e matou a pessoa. Motivo fútil. Eu uso esse motivo fútil como qualificadora do crime. Então, eu não vou pegar esse mesmo motivo fútil depois e utilizá-lo novamente para agravar a pena. Por quê? Porque eu já utilizei esse motivo fútil como qualificadora. Então, uma circunstância que ela é usada para uma determinada finalidade, esta mesma circunstância ela não poderá depois ser utilizada para uma outra finalidade. Então, neste caso do exemplo, o juiz, na hora de calcular a pena, ele vai utilizar o motivo fútil como qualificadora, até porque os jurados terão decidido dessa forma. Então, ele vai usar o motivo fútil como qualificadora, já que o exemplo é de homicídio, né? Competência do júri. Então, ele vai usar o motivo fútil como qualificadora do homicídio, e como qualificadora nós sabemos que a pena desse homicídio ela parte já de uma cominação maior do que aquela atribuída ao tipo básico. No homicídio, o básico é de 6 a 20 anos de reclusão e o homicídio qualificado é de 12 a 30 de reclusão. Então já parte de um patamar maior por ser qualificadora. Então eu usei o motivo fútil para qualificar, não posso usar novamente para agravar a pena esta mesma circunstância. Tá certo, pessoal? Então esse é o princípio da vedação de duplo efeito, ou chamado também princípio ne bis in idem, ou seja, cada circunstância de fato produz efeito em relação à pena uma única vez. Depois nós temos, agora no próximo item, o item 6, que eu não vou chamar de princípio, mas vou chamar de critério, o critério da preferencialidade de circunstância no efeito cominatório sobre o efeito aplicativo. Então, se uma circunstância ela aparece como qualificadora de um crime ou como mitigadora desse crime, qualificadora significa quando a circunstância ela gera uma pena cominada maior do que a forma simples do delito, né, do que o tipo básico. Então, quando eu agrego ao tipo básico uma circunstância e em face dessa circunstância o crime tem uma pena cominada maior do que o tipo básico, essa circunstância será uma qualificadora do delito. E se ela gerar uma pena cominada menor do que a pena cominada ao tipo básico, ela será uma circunstância mitigadora do delito. Tanto a qualificadora quanto a mitigadora vão impactar na alteração da pena cominada quando comparada com a forma simples, com o tipo básico do delito. Então, se uma circunstância ela for qualificadora ou mitigadora, portanto, alterando a cominação, este efeito cominatório ele é preferível, ele se sobrepõe, ele tem preferência sobre o efeito na aplicação. Então, voltamos àquele exemplo do motivo fútil lá em relação ao homicídio. O motivo fútil aparece como qualificadora, no parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 121.
e também aparece como circunstância agravante genérica lá no artigo 61 do Código Penal. Eu utilizo para o homicídio o motivo fútil como qualificadora. Por quê? Porque como qualificadora alterou a pena cominada e pelo critério da preferencialidade de circunstância do efeito cominatório sobre o aplicativo, então eu devo utilizar esse motivo fútil para gerar um homicídio qualificado, que altera a cominação, e aí eu desprezo esta mesma circunstância na hora de aplicar a pena, desprezando aquele efeito de agravamento na segunda fase da dosimetria, que o motivo fútil teria para outros crimes, mas que não terá para o homicídio, porque no homicídio ele é utilizado no efeito cominatório como qualificadora. Tá? Então, o item 6 aqui, o critério da preferencialidade de circunstância no efeito cominatório sobre o aplicativo significa exatamente isso. Se uma circunstância produzir efeito na cominação, alterando a pena para mais do que o tipo básico, ou mitigando, alterando a pena cominada para menos do que o tipo básico, esta circunstância, preferencialmente, então, ela é utilizada como qualificadora ou como mitigadora, e aí se despreza ela na aplicação da pena, seja qual for o efeito que ela iria produzir em qualquer das 3 fases da dosimetria. Agora, o próximo tópico, o tópico número 7, destes princípios e critérios, é o critério da preferencialidade de circunstância dosimétrica em fase posterior do que em anterior. Isso é bem simples. É bem comum de acontecer de que nós, quando analisamos uma determinada circunstância de fato, essa circunstância ela teria um campo de análise em mais de uma das fases. Ela poderia ser utilizada como determinada variável na primeira fase, na segunda ou na terceira fase. Então, o critério número 7, o que ele me diz? Ele me diz que quando eu tenho uma circunstância que pode, a rigor, ter campo de análise em mais de uma fase, eu sempre devo desprezá-la na fase precedente, na fase anterior, e deixar para analisá-la em uma fase posterior. Por exemplo, eu tenho ali um motivo de relevante valor moral que levou o agente à prática de um determinado delito. A gente vai entender o que é o relevante valor moral oportunamente. Mas eu tenho ali um relevante valor moral, um relevante valor importante para aquela pessoa. E que foi o motivo que levou, que desencadeou na sua psique a vontade de praticar aquele delito. Pois bem, eu tenho como circunstância judicial, primeira fase, uma das variáveis é motivos que levaram o agente à prática do delito. Mas eu tenho na segunda fase também, lá nas atenuantes, uma atenuante chamada motivo de relevante valor moral. Onde que eu analiso esse motivo de relevante valor moral? Analiso ele como motivo da primeira fase, nas circunstâncias judiciais, ou analiso ele como motivo de relevante valor moral, como atenuante na segunda fase? Já que ele tem ali campo de atuação, esse motivo de relevante valor moral que eu estou usando como exemplo, ele tem campo de atuação nas duas fases. Tem espaço para ser analisado, tanto na primeira quanto na segunda fase. Quando acontece esse tipo de situação, o critério número 7 aqui, ele me diz o quê? Que eu devo desprezar na fase precedente, na fase anterior, e devo jogar sempre a análise para a fase posterior. Então, neste caso, eu desprezo esse motivo de relevante valor moral na primeira fase e deixo para analisá-lo na segunda fase. E isso acontece sempre que uma circunstância de fato tiver campo de análise em mais de uma fase. Eu deixo de analisar em fase precedente e aí deixo para analisá-lo, para a produção do efeito decorrente daquela circunstância na fase posterior. Aqui
Quem está acompanhando o vídeo através da sinopse, que é postada também ali na descrição do vídeo no YouTube, eu sempre faço uma sinopse por escrito, para que todos possam acompanhar aquilo que eu estou falando aqui também através de um roteiro escrito que eu elaboro previamente ao vídeo. Então, para quem está acompanhando o vídeo através da sinopse, eu coloquei ali, inclusive, uma tabela, né, de preferencialidade em que eu destaco em amarelo em que fase que cada circunstância deverá ser analisada quando ela é comum de mais de uma fase. Então, se ela for comum da primeira, da segunda e da terceira fase, ela deve ser analisada na terceira fase e eu desprezo sua análise na primeira e na segunda. Se for uma circunstância de primeira e terceira fase, a mesma coisa, analiso na terceira e desprezo na primeira. Se for de segunda e de terceira, eu desprezo na segunda e deixo para produzir o efeito na terceira. E se for de primeira e segunda fase, eu desprezo na primeira e deixo para produzir o efeito na segunda fase. Então, a regra básica número 7 é exatamente essa. Se a circunstância ela for comum de mais de uma fase, que poderia ser analisada em mais de uma fase, eu desprezo a análise em fase precedente e deixo sempre para analisar, para que ela produza o seu efeito na fase posterior. E por fim, a regra número 8, aqui, essa parte da matéria, que eu denomino aqui de critério da utilização de circunstância para efeito subsidiário. Então, vamos colocar como exemplo assim, se um determinado crime ele já tiver sido qualificado por uma determinada circunstância e eu tenho em relação a este mesmo crime uma outra circunstância que também, a rigor, aparece na sua estrutura tipológica como qualificadora, esta segunda circunstância eu deixo de utilizá-la como qualificadora, porque afinal de contas ele já terá sido qualificado pela primeira circunstância, e aí esta segunda circunstância que seria originalmente qualificadora, mas que neste caso, por já ter uma primeira qualificadora incidente, eu não vou utilizar a segunda como qualificadora, eu vou utilizá-la ou como agravante, se for prevista como tal, se for prevista na lei como agravante, e se não for prevista na lei como agravante, eu ainda posso utilizá-la na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial. Então eu botei aqui um exemplo para a gente entender bem aquilo que eu estou falando em relação a esta oitava regra, este oitavo critério aqui. Então vamos lá. Imaginemos que um homicídio ele tenha sido praticado por motivo fútil e ao mesmo tempo de emboscada. Então o réu, ele, na hora de praticar um homicídio, ele praticou um homicídio por um motivo fútil, foi chamado de feio, como a gente falou antes, e para isso ele resolveu, para executar o homicídio, ele resolveu armar uma emboscada contra a pessoa que lhe ofendeu, contra a pessoa que lhe chamou de feio. Então aqui eu tenho duas qualificadoras do homicídio. Vamos imaginar que o tribunal do júri reconheça lá, na sessão de julgamento, reconheça as duas qualificadoras. Então, o motivo fútil, que é a primeira que aparece na ordem do Código Penal, inciso 2, eu vou utilizar como circunstância qualificadora. Então, eu vou qualificar pelo motivo fútil. E a emboscada, eu vou utilizá-la como agravante, lá do artigo 61, inciso 2, letra C do Código Penal. Lá está previsto a emboscada como agravante. Então, o que é que eu faço? Eu qualifico o homicídio pelo motivo fútil. Então, em razão do motivo fútil, a pena cominada ela deixa de ser de 6 a 20 anos de reclusão, que seria se fosse simples, e passa para 12 a 30 anos de reclusão, que é o que tem de pena cominada no parágrafo 2º do artigo 121. Então, em razão do motivo fútil, ele deixa de ser simples e passa a ser homicídio qualificado. E aquilo que seria uma segunda qualificadora, a emboscada, como eu já qualifiquei pelo motivo fútil,
eu então vou utilizar a emboscada na segunda fase da dosimetria como circunstância agravante, porque eu não vou precisar, neste caso, utilizá-la como qualificadora. Então é uma utilização desta circunstância da emboscada e um efeito subsidiário. O seu efeito primário seria o de qualificadora deste homicídio. Mas como ele já foi qualificado pelo motivo fútil, então eu não preciso mais da emboscada no seu efeito primário. Então eu a utilizo em um efeito subsidiário, que no caso é o efeito de agravamento. Se for uma outra circunstância que não esteja prevista como agravante, eu ainda assim poderei utilizar essa circunstância daí, não na segunda, mas na primeira fase da dosimetria, como uma circunstância judicial de maior peso na hora de calcular a pena base. Aí vamos ver em qual das variáveis do artigo 59 ela se encaixa, né? Ela melhor se encaixa, e aí utilizo essa circunstância na primeira fase da dosimetria, se for o caso. E isso vale exatamente para toda vez que eu tiver uma circunstância qualificadora ou mesmo mitigadora extra, além daquela que originalmente já serviu para qualificar ou para mitigar o crime, e que então não preciso mais desta circunstância na hora de alterar a pena cominada, né, de partir de um crime simples para um crime qualificado ou para um crime mitigado. E aí esta segunda circunstância, que seria qualificadora ou seria mitigadora, então eu a utilizo ou como agravante ou atenuante, conforme o caso, se for prevista como circunstância legal de segunda fase, e se não for, ainda posso eventualmente utilizá-la na primeira fase como circunstância judicial, seja contra ou seja a favor do réu, conforme fosse ela qualificadora ou fosse ela mitigadora do crime. Certo, pessoal? Só para completar que aquela emboscada, eu utilizaria ela como qualificadora se o homicídio não tivesse sido qualificado pelo motivo fútil. Então daí, como eu não teria outra qualificadora, ela seria utilizada como qualificadora. Mas como foi qualificado pelo motivo fútil, então eu utilizo a segunda qualificadora não mais como qualificadora, mas como agravante do crime. E se ela não tivesse prevista no artigo 61 ou no artigo 62 como agravante do crime, ainda assim poderia utilizá-la como circunstância judicial em desfavor do réu. Certo? Então essa é a utilização de um efeito subsidiário. Quando ela não é utilizada no seu efeito primário, ela pode ser aproveitada para um efeito subsidiário. Esta oitava regra aqui que eu queria mencionar para todos os colegas. É isso, meus caros. Neste vídeo ele foi um pouco alongado, mas eu achei bastante importante que a gente detalhasse ao máximo possível, especialmente estes 8 princípios e critérios aqui mencionados mais ao final, justamente para que a gente possa depois avançar em relação às especificações relativas a cada qual das fases da dosimetria, que serão aí, como eu disse, o objeto em detalhamento dos nossos próximos vídeos desta série sobre dosimetria da pena. Até o próximo vídeo, um abraço a todos, meus caros.